perco. Ó, às vezes, viu, Isa, que às vezes é só alguma continha, algum númerozinho que você se confunde. Quando isso acontece, você tem que voltar nas suas contas e não refazer, mas dar uma analisada, dar uma revisada para ver se você não errou nenhum sinal, nenhuma continha. E aí, depois daqui, o que que você vai fazer? Como você tem essa igualdade, você tem essa igualdade aqui, você vai ter que fazer a igualdade entre dois números complexos. Então, você vai ter que analisar um número complexo com o outro. Então, vamos deixar mais bonitinha essa primeira parte. Vamos primeiro trocar esse i ao quadrado aí. Quando a gente troca aqui o nosso 3b i ao quadrado, o i ao quadrado a gente troca por menos 1, a gente vai ficar com o quê aqui? Menos 3b. Isso. Menos a mais bi igual a 2 mais 4i. Ok? Uhum. Tá, vamos deixar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Aqui nessa primeira parte aqui, o que que a gente tem como parte real? Parte real Uhum. é o 3b, Aham. o a e o 2. Isso, o 2 está aqui do outro lado. Então, vamos deixar só desse lado a parte real junto. Então, Ah, é o menos 3b e o menos a, certinho. Aí, agora a gente vai colocar a parte imaginária. Na parte imaginária, a gente sempre deixa, a gente coloca o i em evidência para ficar mais fácil depois. Então, a gente tem 3ia e bi, certo? Como parte imaginária. Então, a gente pode colocar aqui 3a mais bi igual a 2 mais 4i, ok? uhum. Tá. Então, agora, como a gente já tem separado parte real, parte imaginária dos dois lados, a gente só precisa igualar. Então, o que que você vai fazer? Você vai igualar a parte real com a parte real aqui do outro lado. E aí você vai igualar essa parte imaginária com essa parte imaginária. E resolver o sistema. Então vai ficar tipo menos 3b menos a igual a 2. Isso. Mas como você só tem número com letra e um número sem letra, como assim? Ó. Você tem anotado essa última aqui que eu vou. Peraí. Que eu vou apagar para poder Tem. escrever? Essa última aqui, tá? Tá. Repete para mim como que estava ali no final. Menos 3b Hum. menos a Menos a. mais 3a mais b, né? Tudo entre parênteses. I igual a 2 mais 4i. Beleza. Então, sisteminha. Menos 3b menos a igual a 2. 3a mais b igual a 4. Como eu gosto de resolver sistema, eu gosto de deixar, trocar uma equação na outra. Então, como que eu faço? Eu sempre deixo uma das incógnitas sozinha, então nesse caso eu vou deixar o a sozinho, e aí eu vou ficar com 2, com menos 3b Mais 2. menos 2, ó. Tem que ter cuidado, Ah, porque quando passar o menos a para lá, o menos 2 vem para cá negativo, uhum. tá? Não precisa fazer direto, pode fazer por partes esse daqui também. Então, o que que a gente sabe? A gente sabe que A é a mesma coisa que isso daqui. Então, a gente vai substituir A nessa daqui. Então, a gente vai ficar com 3. Em vez de escrever A, a gente vai escrever menos 3B menos 2 mais B, continua aqui da equaçãozinha, igual a 4. Agora, tá vendo que a gente tem uma equação e só tem o B como incógnita. Então, é só resolver isso. Faz aqui a distributiva, menos 9, menos 9b, né? Menos 6 mais b igual a 4. Ok? E aí, aqui vai isolar o b. Menos 8b igual a 4 mais 6.
Então, a gente vai ficar com menos 8b vai ser igual a 10, ok? Uhum. B, então, vai ser menos 10 sobre 8. Então, B vai ser menos 5 quartos, ok? Então, veja que a gente achou o B, tá? Quando a gente acha uma das incógnitas, a gente troca aqui para encontrar outra. Então, para encontrar o A, a gente faz A igual a menos 3, a gente já sabe quanto é o B, ok? Menos 2, ok? Resolvendo isso daqui, a gente vai ficar com menos mais, 15 quartos, menos 2, ok? Que isso vai dar 4, 8, 9, 10, 11, 12, vai dar 7 quartos. Se eu não estiver errado. Aí você achou A, você achou o valorzinho de A e de B. E aí é só substituir no nosso começo lá, porque o que que ele quer? Ele quer que a gente ache... Opa. Draw. Ele quer que a gente ache Z, que é B mais A mais BI. A gente sabe o valor de A, a gente sabe o valor de B. Aí é só substituir. A é 7 quartos, menos 5 quartos I. Tá? E aí a mesma coisa pro C. Ok? É que esse C, tipo assim, faz o mesmo processo. Só que daí, tipo, você tem, tipo, sobre 2. Vamos. É a mesma coisa, só que agora você tem uma fraçãozinha. Esse você pode deixar 3 sobre 2, se for te ajudar, mais 2i sobre 2, menos e, igual a z barra sobre 3, menos 3i, tá? Você pode separar aqui essa fraçãozinha para ficar mais fácil. Uhum. Se eu não me engano, nessa parte aqui não usa divisão de números conjugados. Então, não vai aparecer nada daquele exercício 35. Vai ser igualzinho para fazer igual o B. Tá. Vou tentar. Beleza. Opa. Ok. Então, vamos lá. A gente vai começar hoje a falar sobre polinômios e equações polinomiais, tá? A gente vai começar a falar hoje sobre o módulo 24. A gente vai falar... É bem a introdução só hoje, tá? Então, a gente vai falar... tentar falar, né, sobre as páginas 1 até as páginas 6 desse módulo. Não é uma novidade para você, tá? Esses polinômios a gente vê começa a ver desde o 6º ano, se eu não me engano, do 7º ano, e aí você continua vendo até ensino médio. Qual que vai ser a diferença nesse módulo para você? Como a gente já estudou números complexos, a gente vai ver polinômios no universo dos números complexos. É a única diferença, tá? Então, quando a gente está falando de polinômios, geralmente a gente lembra lá do x ao quadrado, mais x, mais 2 igual a 0. A gente lembra dos polinômios mesmo. Só que agora, o que vai acontecer? Quando a gente chegar... por exemplo, quando a gente fazia o delta e chegava no menos 4, agora a gente vai continuar resolvendo esse exercício. O que não é novidade, porque a gente fez isso também no módulo 23 com os números complexos, tá? Então, vamos ver o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, os polinômios ou as funções polinomiais. Então, como que a gente vai determinar? Um polinômio
ou uma função polinomial na variável x, então quando o x é a nossa incógnita, é toda função p, quando ela vai de um complexo até o complexo definida por essa coisa aqui. Então, an vezes xn mais an menos 1, xn menos 1 e assim por diante até o termo independente. Para todo x pertencente aos números complexos e n sendo números naturais, tá? Então, os expoentes têm que ser números naturais, então não pode ser números negativos e assim por diante. E os números an menos 1, a números complexos. Então, o que isso quer dizer? Um polinômio, por exemplo, um p de x, a gente pode ter 2x à quarta mais 4x à terceira mais 1x à segunda mais 2x mais 4i, por exemplo. E isso daqui é um polinômio? Como a gente vê se é um polinômio? Olha só, a gente tem todos os ANs são números complexos, ok? AN são esses que estão com os x, ó. Então tá com o x, tá com o x, tá com o x, tá com o x. E esse aqui que é o termo independente, que nesse caso é esse aqui. Tá? São todos números complexos? São, beleza. Agora os x. Tá vendo que todos os x, eles têm que ser elevados por números naturais. Então, não pode ser negativo, não pode ser raiz, não pode ser fração e assim por diante. Então, vamos ver aqui, ó. 4, 3, 2, aqui não aparece mais é 1, tá? Todos os números naturais. Então, nossos x também estão ok. Tá? Então, a gente pode definir isso daqui, esse px, como um polinômio. Eu vou mostrar mais exemplos para ficar mais fácil de você entender. Só vamos ver alguns termos, então, importantes. Então, no polinômio, esses an menos 1 e assim por diante são chamados de coeficientes do polinômio. Okay? Os termos, quando a gente fala desses termos aqui, por exemplo, esse primeiro termo, a gente chama de termo do polinômio, que é quando a gente tem um número, e quando a gente tem o x. Então, esses são os termos do polinômio. E esse daqui, que é um número que fica sozinho, a gente chama de termo independente. É aquele termo que não tem x, tá? Então, esses são os nossos termos do nosso polinômio. E esse daqui é o nosso termo independente. Ele tem o nome separado porque ele é um pouquinho diferente. E o que mais a gente tem? A gente tem que um polinômio constante, então a gente tem um polinômio constante quando essa parte do polinômio, quando essa parte do polinômio inteira é igual a zero. Ou seja, o nosso polinômio ele vai ser constante, um p de x é constante, se ele só tiver o termo independente. Então, por exemplo, 7. Um polinômio igual a 7 é um polinômio constante, tá? Porque se a gente lembrar no gráfico, a gente vai ter o quê? Uma coisa desse tipo, tá? É um polinômio constante. Um polinômio nulo, ou identicamente nulo, ele é o polinômio quando ele é zero. Então, é quando p de x igual a zero. Então, esse é o nosso polinômio nulo, ok? Quando p de x for igual a zero. Ok? Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Vamos ver aqui, ó, esses primeiros dois polinômios aqui que são apresentados. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Isso será que é um polinômio? E esse segundo aqui, p de x, 2x à terceira, mais raiz de 2x. Esses dois polinômios aí que a gente apresentou, eles não são polinômios, tá? Por quê? Olha só, nesse primeiro a gente tem o x
ao quadrado aqui embaixo. Então, o que que é esse primeiro polinômio? Esse primeiro p de x, ele é a mesma coisa que x ao quadrado mais x sobre menos 2. Você lembra, né? Essa é uma propriedade de potência. Quando a gente tem uma fração assim com o x com o expoente embaixo, a gente pode substituir por negativo aqui no expoente e inverter a nossa fração. Tá? Não sei se você lembra, quando a gente tem x elevado a menos 1, a gente tem 1 sobre x. Tá? Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, esse polinômio, tá vendo que aqui, ó, é negativo. O expoente, então, não pertence aos naturais. Então, aqui não é um polinômio. Porque nisso que a gente viu aqui, ele fala que todos os nossos n's precisam ser naturais. Então, todos os expoentes dos nossos x precisam ser naturais. E nesse daqui, a gente tem um número negativo, então não é natural. Tá? A mesma coisa para essa segunda... para esse segundo polinômio, entre aspas, aqui. Por quê? Aqui a gente tem uma raiz. A gente tem raiz de 2x. Tá? E o que é esse raiz de 2x? É x elevado a meio, tá? Raiz de 2. Então, como está elevado a meio e não é um número natural, isso também não é um polinômio, tá? Então, esses dois não representam polinômios. Vamos ver agora uns exemplos de polinômios. Então, vamos ver aqui ó, os primeiros. Aqui a gente tem um polinômio. Veja que o p de x, ele é igual a 5x à quarta, menos 2x à terceira, mais 2i vezes x à segunda, mais x, mais raiz de 5. Então, veja aqui, os nossos expoentes aqui são todos naturais, ok? Então, beleza. Os nossos azinhos, que são aqueles números que estão junto com o x, ó, é um número complexo, é um número complexo, 2i é um número complexo. O que não aparece aqui, ó, 1 também é um número complexo e raiz de 5 também é um número complexo. Então, esse polinômio aqui é, de fato, um polinômio, ok? Aham. Aqui, quais são os coeficientes do polinômio? Os coeficientes são esses números que... todos os números que vão aparecer nesse polinômio. Então, nesse caso, os nossos coeficientes são o 5, o menos 2, 2i, o que não aparece aqui, mas a gente sabe que tá o 1 e o raiz de 5. Esses são os coeficientes do nosso polinômio. E qual que é o nosso termo independente? O nosso termo independente é esse que está sozinho. Então, nosso termo independente, raiz de 5. Ok? Aham. Próximo polinômio, q de x. A gente tem menos x elevado a 5, mais 2x elevado à terceira, menos 2/5 i. Então, os nossos termos... veja que não, a gente não tem x à quarta, a gente não tem x à segunda, tá? Ó, vê que aqui é 5, não tem o 4, aparece o 3, não tem o 2 e não tem o 1. Mas mesmo assim, isso aqui é um polinômio, tá? Só porque não aparece algumas partes, não quer dizer que ele não é um polinômio. Então, mesmo quando a gente não tem um polinômio que não aparece todos os nossos termos, não quer dizer que não é um polinômio, tá? Só não é polinômio se os expoentes forem números negativos, frações e assim por diante. Então, aqui, ó, apesar de x à quarta, x à segunda e x não aparecerem, ainda assim, isso daqui é um polinômio, tá? E os termos desse coeficiente, desses aqui, quer dizer que são iguais a zero. Então, veja que esse polinômio aqui, ó, esse aqui de x, ele pode ser representado assim, ó, menos x elevado a 5, mais 0x elevado à quarta, mais 2x elevado à terceira, mais 0x elevado à segunda, mais 0x menos 2/5 i. Então, quais são os coeficientes desse polinômio? Menos 1, que não aparece aqui, 0, 2, 0, 0 e menos 2/5 i, ok?
Então, quando esses termos não estão aparecendo, o que quer dizer? Quer dizer que eles são zero. Ok? Q de x igual a menos 13 e R de x igual a 5i também são polinômios. Nesse caso, são polinômios constantes. Por quê? Porque eles só têm o termo independente, porque eles não têm nenhum x. Tá vendo? Então, eles são chamados de polinômios constantes. R de x aqui no D. R de x igual a zero é o nosso polinômio nulo, tá? Ele pode ser expresso por isso daqui. 0x elevado a n, 0x, assim por diante, quando for conveniente. Mas o nosso polinômio nulo é quando for p de x, r de x igual a zero. Ok? Ok. Então, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Opa. Aqui, grau do polinômio. Como que a gente sabe qual que é o grau do nosso polinômio? O grau do nosso polinômio vai ser o nosso maior x elevado a alguma coisa que aparecer. E a gente vai chamar esse grau de polinômio por isso aqui, g de r de p, quando o nosso polinômio é p de x, igual a n. Então, nesse caso, a gente fala que o nosso polinômio é de enésimo grau. O que isso quer dizer? Se a gente tiver esse polinômio aqui, ó, 4x à quarta menos x mais 2i igual a zero, tá? Esse é o nosso... igual a zero não, vamos chamar de igual a p de x, tá? Esse daí é do quarto grau, certo? Isso, então o nosso grau de p vai ser 4, porque o nosso expoente maior é o 4, ok? Uhum. Mesmo que aqui fosse 14, ainda assim ia ser grau 4, ok? Uhum. Beleza. Se o polinômio ele é constante, então quando ele não tem nenhum termo de x, ele só tem termo independente, e não nulo, a gente chama de grau zero. Ok? Uhum. E quando não se define grau quando a gente tem um polinômio nulo. Então, se o polinômio for nulo, a gente não define grau. Ok? Ok. O coeficiente do termo que determina o grau do polinômio é chamado de coeficiente determinante. Então, naquele caso lá que eu tinha dado, 14x à quarta menos x mais, acho que 4i igual ao nosso polinômio. O grau dele é 4 e a gente chama esse 14 de coeficiente dominante. Ok? É esse termo que está aqui junto com o nosso x que determina o nosso grau. Alguns exemplos aqui. Então, a gente tem p de x igual a 5x à quarta mais 2i vezes x à segunda. Qual que é o grau desse polinômio? É 4. Porque Isso é o mesmo. maior coeficiente. É o maior coeficiente. B, esse p de x aqui, menos 3i, ele tem grau 0. Porque não tem x. Porque não tem x, exatamente. E esse daqui? Tem o coeficiente nem maior. Porque não tem o coeficiente. Não tem nenhum coeficiente, isso mesmo. Aqui, nesse aqui, 0, x à terceira mais x mais 2x menos 3. O nosso grau, veja que é 1. Porque quando a gente fizer 0 vezes x à terceira, vai virar 0. Então, isso aqui vai sumir. E todo número acompanhado do zero? Não. Quando a gente tem uma multiplicação aqui, quando a gente multiplica qualquer número por 0, a gente fica com 0. Ok? Então, esse polinômio, ele vai ser a mesma coisa aqui. 0 mais 2x menos 3. Tá vendo? E qual que é o grau desse aqui? É 1. É 1, ok? Porque tem o 1 em cima do... Isso. Então, ó, quando a gente tiver um número aqui multiplicando por 0, ele vai virar 0, tá? E ele vai sair desse nosso polinômio.
Esse último aqui, P de x igual a zero. Não tem grau definido. Esse daí entra na regrinha. Isso, na regrinha. Polinômio constante é não nulo, seu grau é zero. Isso. Ó, não é grau zero. Quando ele é constante, tá certo. Quando ele é constante, o grau é zero. Mas quando a gente tem o polinômio nulo, então quando a gente tem um polinômio igual a zero, não tem grau, tá? Quando for P de x igual a zero, não tem grau. Quando for P de x igual a 4, aí sim, é grau zero. P de x igual a 27, é grau zero. Quando é P de x igual a zero, só zero, não tem grau definido. Ok. Ok? Então, vamos ver aqui um exercício da apostila. Exercício 1. Dado P de x igual a isso daqui, né? Encontre os números complexos m, n e p, tais que esse polinômio seja um polinômio nulo, tá? Então, o que que acontece? É dado esse polinômio aqui pra gente. Esse aqui. É dado esse polinômio e a gente tem algumas incógnitas nele aqui. A gente tem m, a gente tem n. O x não conta, tá? Porque x ao quadrado é os nossos é o nosso polinômio, faz parte do nosso polinômio, então eles não são as incógnitas que a gente quer. M, n, a gente não sabe. M, n, a gente não sabe quanto vale. M, e a gente não sabe quanto vale P. Então, o que que a gente tem que fazer? Achar M, N e P. Como que a gente faz isso daqui? A gente sabe que esse polinômio, ele é igual ao polinômio nulo, tá? Então, se a gente tem que m mais 2 menos n, x ao quadrado, mais m mais n menos 3, x menos 5m mais p, eles são, isso daí é igual ao polinômio número, então o que isso quer dizer? Que isso é igual a zero. E para isso ser igual a zero, o que precisa acontecer? A gente precisa ter zero x ao quadrado mais zero x à primeira, não precisa nem colocar o primeiro aqui, mais zero. Então, como que você vai fazer isso daqui para achar o m, o n e o p, Isa? Como isso aqui tem que ser igual a zero, então isso daqui tem que ser igual a zero. Como isso tem que ser igual a zero, isso tem que ser igual a zero. E como o nosso termo independente tem que ser igual a zero, isso daqui precisa ser igual a zero, ok? Você vai ter que fazer um sisteminha. Ah, tá, aquele lá. Então... Isso. Então, eu vou te dar um tempinho para você tentar fazer. Ó, vamos lá. Então, a gente tem que P de x vai ser igual a zero, certo? Foi dado aqui pra gente. Então, a gente vai ter que esse primeiro termo igual a zero. Segundo termo igual a zero. E esse terceiro também igual a zero. Ok? Você conseguiu chegar nesse sisteminha? Por que você não colocou o X? Ou o X não precisa pôr? O x não precisa, porque o que que a gente quer? A gente quer que seja zero vezes x ao quadrado. Então, peraí que aqui acho que tá na frente. Então, o x ao quadrado, ele continua ali. Porque a gente não quer descobrir quanto é x ao quadrado. X ao quadrado a gente não se descobre, porque isso aqui é um polinômio. É um polinômio que vai ter que ter o x, vai ter que ser 4x ao quadrado, por exemplo, mais 2x. Então, os x, eles não somem. O que que você quer descobrir é os nossos coeficientes. Ah, agora entendi. Tá? E aí vai resolver esse sisteminha aí da forma que você achar mais fácil. Deixa eu ver se aqui ele resolve o sistema. Resolve. Você quer que eu te dê um tempinho para você tentar fazer ou eu posso corrigir? E a gente vai junto. Calma. Tá. Eu posso somar, não pode? Esses dois aqui? É. Pode. Aí fica aí meu... Calma. É 2m, tá? Não fica m ao quadrado, não. Ah, tá.
Então, aqui o que que ele fez? Ele fez a mesma coisa que você falou. Ele somou esses dois aqui, então a gente vai ficar com 2m. O n aqui vai sumir, né? Menos n com n vai ficar igual a zero. Mais 2 menos 3 igual a menos 1 igual a zero, tá? Então, daqui a gente tira que m vai ser igual a meio. Como assim? Para achar o m é 2 menos 0? 2 menos 0? Peraí, o quê? Para dar o m, o 1, o que foi feito? Aqui, ó. 3 menos 3 e 2. Quando você for somar esses dois, você tem que colocar os termos um embaixo do outro, tá? Então, você tem que arrumar, ó. M, coloca o mais n embaixo de n, menos 3 igual a zero. Soma esses dois. Aqui vai dar 2m, aqui dá zero, e aqui, mais 2 com menos 2, mais 2 com menos 3, menos 1, igual a zero. Então, 2m vai ser igual a 1, m vai ser igual a meio. Entendi. Agora a gente vai fazer o quê? Substitui o m na primeira equaçãozinha aqui. Então, a gente vai trocar m por meio. Então, a gente vai ficar com meio mais 2 menos n igual a zero. E com isso, a gente acha que n vai ser igual a 5 sobre 2. Ok? É só isolar o nosso n aqui. Joga o n para o outro lado e faz essa soma. A gente fica com 5 sobre 2. Agora a gente substitui m nessa última equaçãozinha aqui para achar p. Então a gente substitui o nosso m aqui por meio, então a gente fica com menos 5 vezes meio mais p igual a zero. E resolvendo isso daqui, a gente vai ficar com p igual a 5 sobre 2, ok? Sendo assim, a gente encontrou os valores de m, n e p. M é o nosso meio, n 5 sobre 2 e P 5 sobre 2 também. Ok? Na primeira, foi feito Bhaskara, certo? Não. Qual a primeira? Essa daqui? Foi aquilo que eu fiz, Isa. Eu já fiz. É aquele que somou as duas equações. Ah, tá. É que tá primeiro, aí o que deu 5 meios tá primeiro. Ó, o que é esse primeiro? Primeiro é essa primeira equação. Segunda, a segunda equação. Então, o que é? Substitui m por... Aqui. Substitui m por meio na primeira equação. Você vai pegar a primeira equação e substituir aqui o m. Ah. Ok? Não é primeiro grau, segundo grau, nada disso, não. Ok? Uhum. O próximo, determine o valor de m para que o polinômio, esse polinômio aqui, seja de grau 4. Então, o que a gente tem que fazer para descobrir qual que é o grau desse polinômio? A gente tem que fazer, como ele tem que ser de grau 4, veja que aqui esse daqui, x elevado a 5, tem que ser igual a zero, tá? Porque se for diferente de zero, a gente vai ter grau 5, tá? E o que a gente tem que ter para esse polinômio ser de grau 4? Isso daqui tem que ser diferente de zero, ok? Sendo assim, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter que 2m menos 10 tem que ser igual a zero. E a gente tem que m ao quadrado menos 25 tem que ser diferente de zero, ok? Tá? Ok. Aqui tem que ser igual a zero para aqui zerar. Para aqui zerar. E aqui tem que ser diferente de zero para não zerar, tá? Então, resolvendo aqui a primeira, 2m igual a 10. Então, m tem que ser igual a 5, ok? Então, para que esse daqui zere, para a gente ter 0x, para a gente ter 0x à quinta, o nosso m tem que ser igual a 5.
Tá? Agora aqui, para que esse termo de x à quarta seja diferente de zero, a gente tem o quê? M ao quadrado tem que ser diferente de 25. Ou seja, M tem que ser diferente de mais ou menos 5. Deixa eu fazer aqui, né? Mais ou menos diferente de 25, raiz de 25. Então, M tem que ser diferente de mais ou menos 5. Veja que, para esse termo aqui, o termo de x à quarta, não zerar, a gente não pode ter menos 5 e a gente não pode ter 5. E veja que para que esse zero, a gente tem que ter que seja 5. Tá vendo que tem uma contradição? A gente precisa que m seja igual a 5, mas a gente não pode ter m igual a 5 e nem m igual a menos 5. Então, o que isso significa? Isso significa que esse polinômio aqui não tem solução para quando a gente quer que seja grau 4, porque a gente entra em contradição. De um lado, fala, precisa ser 5, e do outro lado fala, não pode ser 5. E a gente precisa que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, mas não tem como não ser 5, não tem como ser 5 e não ser 5 ao mesmo tempo. Sendo assim, esse polinômio aqui não pode ser de grau 4, não pode ser de grau 4 para esse m aqui com esse m incógnita aqui, ok? Então, o que a gente fez aqui, né? A gente analisou para ter igual o grau 4, então a gente sabe que aqui tem que zerar e aqui não. Para ser grau 4, a gente tem que isso tem que acontecer. Só que a gente descobriu que tem uma contradição aqui, porque uma fala que precisa ser 5 e uma fala que não precisa, que não pode ser 5. Então, aqui a gente chega que não existe um M complexo que satisfaça a condição disso daqui existir como grau 4, ok? A mãe levou o cachorro? Uhum. Pro, você pode voltar no outro slide para mim, por favor? Qual? Nesse aqui? No Ah, tá, obrigada. Que eu meio que não terminei de copiar. Qualquer coisa, Isa, eu vou postar no YouTube, você procura lá e só termina de copiar no YouTube também, tá? Não vai dar pra gente terminar tudo que eu tinha que dar, porque a gente tirou umas dúvidas ali no começo, mas não tem problema. Amanhã eu continuo junto com a Bia e a Ana, se aparecerem, né, pra aula. Uhum. Ok? Mas você entendeu esse outro exercício? A ideia dele? Sim. Tá. Então, a ideia dele, né, é sempre zerar o que precisa zerar e falar que é diferente de zero quando é diferente de zero. Eu não vou colocar os exercícios, eu não vou colocar os exercícios lá hoje, como eu não terminei de explicar a matéria, e amanhã eu coloco. Eu coloquei, Isa, lá no portal já o trabalho bimestral. Aí, se você quiser dar uma olhada lá depois, eu já coloquei lá, é uma lista de exercícios de vestibular, dos conteúdos que a gente estudou ou vai estudar ainda nesse segundo bimestre. A entrega tá para bem depois, então a gente já vai ter visto tudo que tem ali na apostila, mas se você já quiser começar a fazer, já tem coisa lá que você consegue fazer, ok? Uhum. Então tá bom, até amanhã então, tá, Isa? Ok, então a gente estava revendo isso. A gente viu que também nós temos o termo independente, ele pode aparecer ou não. Tá? Quando a gente tem um polinômio só com o termo independente, a gente chama de polinômios constantes, e no gráfico é aquela linha reta horizontal. Ok? A gente também viu os termos com x, a gente chama de termos do polinômio. A gente viu que os números, os algarismos que vêm junto com os termos do polinômio, a gente chama de coeficientes do polinômio, ok? Então, a gente viu o grau
O grau é quando a gente tem o maior expoente, então o maior expoente do nosso polinômio é o nosso grau. Então, por exemplo, se a gente tem um polinômio 5x² mais 2x², o grau desse polinômio é 4, porque é o expoente do maior termo aqui. Okay? A gente fez alguns exercícios. E agora a gente vai falar sobre o valor numérico e a raiz de um polinômio. Okay? Então, quando a gente tem um polinômio, a gente pode substituir nesse polinômio a variável x por algum número complexo. Tá? E aí, quando a gente faz isso, a gente acha o valor numérico de para esse valor. Okay? Quando a gente tem P de z, quando a gente substitui aqui no polinômio e dá zero, a gente diz que esse z, que esse número, é uma raiz do polinômio. Okay? Como assim? Então, por exemplo, se a gente tiver um polinômio de x, por exemplo, igual a x menos 2, ok? Se a gente substituir P de x igual a 2, o que a gente vai ter? É isso que ele está falando, isso que é um valor numérico. É quando a gente substitui aqui na nossa equação o x por esse valor de x que a gente deu, por exemplo, x igual a 2. Então, esse polinômio igual a zero. O que é a raiz de um polinômio? É quando a gente substitui esse valor de x aqui no nosso polinômio e o resultado dá zero, a gente chama esse número, então x igual a 2, de raiz do polinômio. Okay? Então, vamos ver aqui um exemplo de como que a gente vai achar esse valor esse valor numérico e essa raiz aqui. Ó, dado o polinômio p de x, dado por essa expressãozinha aqui, vamos calcular p de 1, ok? Então, para o valor numérico, para o valor 1. Para isso, a gente faz o quê? A gente substitui todos os x dessa equação por 1, ok? Então, a gente tem isso daqui e a gente vai substituir x por 1. Fazendo isso, a gente tem o quê? P de 1 vai ser menos 3, 1 elevado à terceira, menos 5, 1 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 1 menos 2, ok? É só substituir o valor de x na equação. Beleza. Continuando aqui a conta, é só resolver a continha. Então, 1 à terceira dá 1, 1 ao quadrado dá 1, então é só continuar a conta. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, menos 5 vezes 1, menos 5, mais 4 vezes 1 dá 4, e menos 2 aqui continua menos 2. Resolvendo aqui, a gente chega em P de 1 igual a menos 6. Veja que deu um número diferente de zero. Se aqui tivesse dado zero, o 1 seria a raiz desse polinômio. Como não deu zero, como deu um número diferente de zero, não é raiz. Então, 1 não é raiz desse polinômio. Vamos ver agora, aqui ó, B. Dado um polinômio p de x, dado por essa expressãozinha, vamos encontrar o valor de b para que p de 2 seja 2i mais 1. Então, veja que aqui a gente tem uma incógnita, tá? Tem um bzinho aqui que a gente não sabe quanto vale. E a gente quer descobrir quanto vale esse bzinho, dado que, para o valor numérico de 2, a gente chega em 2i mais 1. Okay? Então, como que a gente faz esse exercício? Primeiro, a gente vai substituir o 2 aqui nessa equação, porque o que a gente tem? A gente tem P de 2. Então, vamos substituir aqui. Então, substitui o 2 no x. Isso, vamos substituir o 2 no x. Substituindo aqui, ó, a gente fica com 2, 2 à quarta, bzinho, ok? Porque a gente não sabe quanto é bzinho ainda, a gente quer descobrir. 2 elevado à terceira, menos 2 elevado a 2, mais 3, ok? Resolvendo aqui, você vai chegar em 8b mais 31. Então, veja que a gente tem o quê? Que P de 2 é 8b mais 31. E a gente tem que P de 2 é 2i mais 1. Tá vendo que a gente tem dois valores para P de 2? P de 2 pode ser isso, ou P de 2 pode ser isso.
Se o P de 2 pode ser essas duas coisas, então a gente pode igualar esses dois para achar o resultado, para achar a incógnita Bzinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa igualdade. P de 2, ele pode ser 8b mais 31, igual, ou ele pode ser 2i mais 31. Ok? Resolvendo aqui essa conta, a gente vai chegar, isolando o Bzinho, né? A gente vai chegar que Bzinho vai ser 1 menos 15 sobre 4. Então, o que a gente fez aqui? O que a gente fez aqui? A gente tem essa equação, a gente tem o nosso valor numérico para 2, então a gente vai substituir aqui por 2, e depois igualar essas duas equações que a gente tem aqui, ok? Porque P de 2 é 2i mais 1, e a gente sabe que P de 2 é 8b mais 31, então a gente pode substituir aqui, ó, P de 2 por 8b mais 31. E aí é só isolar Bzinho, ok? Uhum. Então, aqui tem um probleminha para você fazer. É o exercício 7. Sendo P de x um polinômio do segundo grau, tal que P de menos 3 é 6, P de 0 é 2 e P de 2 é igual a 1, determine esse polinômio. Então, eu vou dar só uma dica aqui de como começar esse exercício, e aí eu vou deixar um tempo para você fazer, ok? Então, ó, o que ele fala? É um polinômio do segundo grau. Se é um polinômio do segundo grau, a gente sabe que é desse tipo aqui, ó. A gente já estudou isso, e você já estudou isso bastante quando você estudou Bhaskara, todas essas coisas. Então, P de x é do segundo grau, então ele é desse tipo. A de x ao quadrado mais B de x mais C, ok? Com A diferente de zero. O que você tem? Você tem que P de menos 3 é 6, você tem que P de 0 é 2 e P de 2 é 1. Então, você vai ter que fazer... Então, você vai ter que fazer o P de 3 aqui, substituindo por 3, P de 0 substituindo 0 aqui, e P de 2 substituindo 2 aqui. Ok? E aí, você vai ficar com 3 equaçõezinhas com A, B e C de incógnitas. E aí, depois, a gente consegue resolver e achar A, B e C. Então, o primeiro passo, fazer aqui, ó, P de menos 3, fazer P de 0 e fazer P de 2. Aqui, a primeira, você chegou então que, quando você substituiu, aqui vai aparecer o P de 0 primeiro, ó. E quando você substituiu por 0, você chegou em C igual a 2. Certo? Calma aí. Ah, tem que pôr o... Ah. No lugar do x, você vai trocar por esses valores aqui de dentro. Menos 3, 0 e 2. Ah, que eu achava que o número que ele dá igual P de 0 igual a 2, eu achava que o 2 não estava por. Tá. Entendi. Aqui ele já igualou por 2 para você chegar numa resposta mais rápido. Você podia ter feito aqui aos poucos, tá? É que aqui ele já foi direto. Aí ele chegou aqui que C igual a 2. Quando ele substituiu P por menos 3 igual a 6, o que ele fez? Pegou essa equaçãozinha, trocou todos os x por menos 3. Então, ficou com A, menos 3 ao quadrado, Bzinho, menos 3 mais C igual a 6. Fazendo isso aqui, ele fica com o quê? 9A menos 3B mais C. Então, o que ele fez aqui? Por que deu mais 6? Por que deu 6 aqui? Porque P de menos 3 é igual a 6. Então, ele só igualou aqui essa equaçãozinha que ele arrumou. O P de 2 igual a 1. Substituiu o 2 aqui em todos os x e deixou na equaçãozinha. A equaçãozinha ele ficou com 4A mais 2B mais C igual a 1. Então, veja que ele tem essa daqui equação, essa equação e essa equação. Ele tem 3, ok? Com essas 3, ele vai fazer um sistema
e vai achar o valor de A, B e C. O valor de C ele já achou fácil aqui, C é 2. Okay? Então, usando isso, ele vai achar quanto vale A e B. Ok? Então, ó, substituindo o C aqui. C é igual a 2, vamos substituir aqui. A gente já sabe que C é igual a 2, então a gente pode substituir. E aí, substituindo, a gente vai ficar com um sisteminha com essa cara, ok? Porque aqui, ó, 9A menos 3B mais C igual a 6. Como C é 2, a gente pode substituir aqui, ó. 9A menos 3B mais 2 igual a 6. O 2 positivo aqui passa para lá negativo. Aqui fica 4. Por isso que a gente tem essa primeira equação. A mesma coisa nessa segunda equação. A gente tem 4A mais 2B mais C igual a 1. Substitui C por 2. E aí passa para lá o 2 positivo, 2 negativo. Aqui vai ficar menos C da equação. Ok? Uhum. A gente tem esse sistema, vamos resolver ele. Ok? Aqui ele foi direto. Mas você pode resolver de diversas formas. Como que eu faço, né? Isola uma incógnita e substitui na outra. Então, o que você faz? Eu, por exemplo, escolhe A ou B. Eu vou escolher A. Então, eu vou deixar A de um lado da equação e eu vou passar o B para o outro. Eu tenho que isolar A. Então, eu vou deixar A é igual a 4 menos 3B. Ok? Como eu tenho A igual a esse valor, eu vou substituir nessa outra equação o valor de A. Ok? Então, fica 4. Substitui o valor de A. 4 menos 3B sobre 9. Mais 2B igual a menos 1. E aí você vai resolver. Faz a distributiva. Ok? E resolve isolando B de um lado da equação. Quando a gente faz isso, a gente encontra... A gente vai encontrar os valores de A e B, ok? Então, substituindo lá, você vai achar que A vai ser 1/6 e B vai ser menos 5/6. Okay? Então, é só resolver esse sisteminha. Resolvendo, a gente sabe que A, B e C, a gente tem os valores dele. A gente só tem que substituir aqui em P de X para achar a nossa equação. Então, a gente vai pegar esse P de X, substituir o valor de A, substituir o valor de B e substituir o valor de C. Substituindo, a gente encontra o nosso P de X. Ok? Tá? Ok. Aqui mais uma, olha. Sendo P de X, essa equaçãozinha aqui, um polinômio de raízes 2 e menos 1. Determine A e B. Então, tá vendo que aqui a gente tem um Azinho, a gente tem um Bzinho, e a gente precisa descobrir qual que é o valor de Azinho e Bzinho. Como que a gente vai fazer? Ele fala que esse polinômio tem raízes 2 e menos 1. Você lembra o que significa aqui ter raízes 2 e menos 1? Não. Quando você tem raízes, quando ele fala que a raiz desse polinômio é 2, por exemplo, a gente está falando que P de 2 é igual a 0. Então, P de 2 e P de menos 1 são raízes, então P de 2 e P de menos 1 é 0. E é isso que você vai fazer. Você vai usar essa equaçãozinha aqui e você vai calcular P de 2. Substitui ali todos os x por 2. Faz isso igual a 0 para você achar quanto vale Azinho e Bzinho. P de menos 1. Você vai pegar aqui essa equação, substituir todos os x por menos 1, que nem a gente fez lá na outra, igual a 0, ok? Porque é raiz. Uhum. Ok? Então, vou dar aí um tempinho para você. Tá. Então, o que a gente tem? A gente tem que 2 e menos 1 são raízes de P. Sendo assim, a gente tem que P de 2 e P de menos 1 são 0, porque eles são raízes, ok? Quando a gente tem raiz, a equaçãozinha aqui ela fica igual a 0. Sendo assim, a gente faz P de 2, então a gente substitui todos os x aqui por 2, ok? Igual a 0. Tá vendo aqui? Foi isso que ele fez aqui. Então, o que a gente tem?
ele só resolveu aqui as contas. Então, 2 à quarta, 16. Ele fez aqui 2 à terceira, e aí já fez a distributiva, ok? Então, aqui já foi para o próximo passo. Daqui, Como assim deu mais 8? mais 8 aqui. Então, aqui 16, né? A gente tem menos 2A, menos 1. 2 à terceira, 2, 4, 8. Ok? E aí o resto aqui, mais B menos 3 elevado a 4 aqui. Vezes 4 menos 6. 6. Isso. Tá vendo que aqui tem um negativo? Vai ficar com 16. Substitui aqui, ó. Faz aqui a distributiva, então. Ó. Menos, tem o menos aqui, faz a distributiva. 8 ali, 16A. 8, entendi. ok? B menos 3, aí vai fazer a distributiva. E aí aqui, ó, vai trocar o sinal. Ok? Daqui que veio o mais. Sendo assim, a gente vai ficar com menos 16A mais 4B e o menos 6 aqui do outro lado, ele jogou para o outro lado para ficar mais fácil na hora de fazer o sistema. Próxima equaçãozinha. Substitui tudo por menos 1. Okay? Substituindo, a gente fica com 1 mais 2A menos 1 mais B menos 3 mais 3 igual a 0. Okay? Aqui, ó, menos 1 elevado à quarta dá 1 positivo. Tá? Menos 1 elevado à terceira dá menos 1, dá 1 negativo, tá? Então, dá menos 1 aqui. Vai fazer a distributiva do menos 1. E aí tem o negativo aqui fora também, tá? Então, vai ter que trocar os sinais de novo. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. E aqui dá 1 negativo mesmo. Okay? Resolvendo aqui, a gente fica com 2A mais B igual a 0. Ok? Então, a gente tem essa primeira equaçãozinha aqui e a gente tem essa segunda equaçãozinha aqui. Vamos resolver, então, o sistema. A gente tem esse sistema, ok? Como que a gente pode resolver? Aqui ele não colocou. Como que a gente pode resolver? Deixa eu colocar para você. Como que a gente resolve esse sistema? Vamos isolar aqui um termo. Vou escolher essa de baixo porque fica mais fácil. Vamos isolar Bzinho, ok? Isolando o Bzinho nessa de baixo, a gente fica com Bzinho igual a menos 2A, ok? Vamos substituir nessa de cima o Bzinho por menos 2A. Menos 16A mais 4, 2A igual a menos 6, ok? Continuando aqui, menos 16A mais 4 vezes 2A, a gente fica com 8A igual a menos 6, ok? Menos 16A mais 8A, menos 8A igual a menos 6, ok? A gente pode multiplicar dos dois lados por menos 1 e fica positivo. Então, A vai ser 6 oitavos. Dá para simplificar. Então, simplificando em cima e embaixo por 2, a gente fica com 3 quartos, ok? Azinho é 3 quartos. Vamos substituir aqui para achar Bzinho. Bzinho vai ser menos 2 vezes 3 quartos, ok? Isso dá menos 6 quartos. Pega em cima e embaixo, menos 3 sobre 2. Então, a gente achou Bzinho e a gente achou Azinho aqui. Ok? Sim, deixa só um tempo pra mim. Tá. Pegar rapidão. Então, a gente ficou aqui com a nossa respostinha. Igualdade de polinômios. Vamos lá. 2 polinômios, P e Q, na variável complexa x, são iguais ou idênticos quando assumem valores numéricos iguais para qualquer valor atribuído à variável.
Sendo assim, o polinômio P e Q eles são iguais se para todos os x o P é igual ao Q de x, ok? Se você trocar aqui P de x, trocar o x por zero, P de zero vai ter que ser igual a Q de zero. Então, essa igualdade só funciona se todos os pontos, se você pensar num gráfico, são iguais. Okay? Então, se você trocar aqui todos os x, eles vão dar iguais. Determine para que valores de A, B e C é válida a seguinte igualdade. Então, veja que a gente tem aqui, ó, uma igualdade, né? Aqui eu tenho igual, e a gente tem aqui um polinômio de grau 3, tá vendo aqui? E desse lado a gente também tem um polinômio de grau 3. Ele quer saber para que valores de A e B e C você precisa ter aqui para que esses dois polinômios sejam iguais, ok? A gente tem que dois polinômios eles vão ser iguais se esses números aqui forem iguais, o que está junto com o x a terceira for igual ao que está junto com o x a terceira. O que está junto com o x ao quadrado tem que ser o que está junto com o x ao quadrado. O que está junto com o x tem que ser igual ao que está junto com o x. E o termo independente precisa ser igual ao termo independente. Ok? Então, é isso que você vai fazer. Você vai fazer todas essas igualdades para descobrir os valores de A, B e C. Ok? Então, eu vou, tipo, igualar, tipo... Então, fazendo aqui, né, as nossas igualdades, a gente vai ter 2A mais B igual a 4. Próxima igualdade. A menos B vai ser igual a menos 10, ok? Porque são os termos que estão com x ao quadrado. B mais C vai ser igual a 2. E o nosso C sobre 2 menos 3 vai ser igual a menos 6, tá? Porque é os termos independentes com os termos independentes aqui do outro lado. Sendo assim, dessa última aqui, a gente consegue chegar que C é igual a menos 6, tá? Por que dessa última? Então, veja que em todas as outras, a gente tem A e B incógnitas, A e B, então duas incógnitas. Nessa, B e C, também duas incógnitas. Nessa última, a gente só tem o Czinho. Sendo assim, é mais fácil da gente encontrar quanto vale Czinho, tá? Porque ele só tem um termo nessa equação. Achando aqui, a gente chega aqui, Czinho vai ser igual a menos 6, ok? Porque se passou o menos 3 para o outro lado? Isso. Aí, ó, passando aqui para o outro lado fica positivo, ok? Então, fica menos 6 mais 3, então a gente fica com menos 3. E aí, o 2 passa para lá multiplicando. Okay? Então, Tá. passou aqui, ó, C sobre 2 igual a menos 6 mais 3. Então, C sobre 2 igual a menos 3. Passou o 2 para lá. A gente fica com C igual a menos 3. Então, fica menos... Ok? Uhum. Ok. Então, a gente achou o Czinho. Então, vamos achar quanto vale Azinho e Bzinho. Veja que a gente tem quanto vale C. Nessa daqui, a gente tem Bzinho e Czinho. Se a gente tem quanto vale C, a gente pode botar o C aqui e aí a gente só vai ter uma incógnita. A gente só vai ter o Bzinho como incógnita e a gente consegue achar. Sendo assim, substituindo aqui por menos 6, a gente fica com Bzinho igual a 8. Então, veja que a gente achou Czinho, a gente achou Bzinho. Falta agora achar Azinho. Você pode substituir aqui ou aqui, tanto faz. Tá? Vamos substituir nessa segunda porque ela parece ser mais fácil. Então, substituindo o Bzinho aqui por 8, a gente fica com A menos 8 igual a menos 10. Ok? Passando esse menos 8 para lá, ele fica A igual a menos 10 mais 8. Sendo assim, nosso Azinho é menos 2. Então, a gente achou que Azinho é menos 2, Bzinho é 8 e Czinho é menos 6. Ok? Sim. Beleza. Aqui, pode ignorar isso daqui. Eu vou colocar a lista de exercícios hoje, é que eu vou ter que arrumar. Porque essa aula era para ter terminado ela tudo ontem, mas não tem problema. A gente tirou algumas dúvidas, foi com um pouco. Então, as equações
essas operações entre esses polinômios, ok? Então, adição e subtração de dois polinômios. Como a gente faz? Sendo P de x um polinômio, Q de x um outro polinômio, a soma desses dois polinômios é feita adicionando coeficientes de termos correspondentes. A gente já vai ver o que isso significa. A diferença a gente obtém fazendo o quê? Fazendo a adição do primeiro polinômio com o oposto do segundo. Ou a gente faz o quê? A gente vai pegar o primeiro polinômio, a gente vai pegar o segundo polinômio, inverter os sinais de todos os termos do segundo polinômio, ou seja, fazer essa troca aqui de sinais e fazer essa operação. Ela é bem simples, tá? Com essas palavras ela pode parecer um pouco estranha, mas ela é bem simples, ó. Vamos fazer a soma desses dois polinômios, P de x e F de x, ok? Como que a gente faz a soma desses dois polinômios? A gente vai somar o que são termos iguais com termos iguais, o que são termos diferentes, né? Os dois termos diferentes com os dois termos diferentes. Como assim? O que tem x a terceira, a gente vai somar com o que tem x a terceira nesse outro. O que tem x a segunda, a gente vai somar com o que tiver x a segunda no outro. A gente vai somar o que tem x com o que tem x. O que é termo independente com o que é termo independente. Ok? Como que é isso aqui? Então, ó, o que tem x a terceira, a gente vai somar com o que tem x a terceira. Então, 7x a terceira com 3x a terceira, a gente fica com 10x a terceira. Ok? X ao quadrado. Aqui tem x ao quadrado, aqui o x ao quadrado não aparece. Então, você soma com zero, ok? Se ele não está aparecendo é porque ele é zero. Então, menos 2x ao quadrado com zero desse daqui, menos 2x ao quadrado. Próximo termo, o do x. Menos 8x com mais 12x, a gente fica com mais 4x, ok? A gente só juntou esses dois. Termos independentes, 3 mais o nosso 6 aqui. Então, a gente fica com 9, ok? Viu? É super simples. Então, você só vai juntar termos iguais com termos iguais e é isso. Ok? Sim. A subtração. A gente tem esse primeiro polinômio, a gente tem esse segundo polinômio. Como que a gente vai fazer essa subtração? É igual como se fosse nos naturais. Aqui a gente tem que fazer termo igual com termo igual. Então, a gente tem aqui, ó, x à quarta, x à quarta. Só que a gente vai fazer a subtração. Então, é 3x à quarta menos x à quarta. Ok? Então, veja que aqui a gente vai fazer menos esse q de x aqui. Então, na hora da gente juntar esse x à quarta com esse x à quarta, a gente fica com o quê? 3x à quarta menos x à quarta. Ok? Então, isso aqui a gente vai ficar igual. A gente vai ficar, peraí que não vai caber aqui. A gente vai ficar com 3x à quarta menos x à quarta. Isso é igual. Então fica menos. Não, 3x à fica quarta. menos 2x à quarta. Ó, presta atenção aqui, ó. 3x à quarta não vai mudar de sinal. Aqui a gente tem que mudar de sinal. Então, menos x à quarta vai ficar mais x à Mais. quarta. Ok? E aí a Então fica 5x à quarta. 4, né? 3, mais 1 aqui, 4. 4x à quarta. Ok? Bem simples. Ok? Então, a gente vai ficar aqui, ó. 3x à quarta. Agora o próximo, x à terceira. X à terceira menos mais 2x à terceira. Então, a gente vai ficar com... Aqui tá diferente. Aqui tá errado, tá? Por que que tá... Ah, peraí, não. Aqui que tá a resposta. Aqui. Você não tá conseguindo ver, né? Essa resposta aqui no final? Qual? Essa aqui? Não. Não, né? Essa minha barra tá aparecendo. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu botar mais pra cima. Aqui.
Aqui, ó, x à terceira menos 2x à terceira, a gente fica com menos x à terceira, ok? Aqui, ó, o do ao quadrado, menos ix ao quadrado. Aqui não tem x ao quadrado, então junta com zero, então só copia ele aqui embaixo. Menos raiz de 2x. Aqui tem o x, então a gente vai juntar menos raiz de 2x com x, ok? Então aqui a gente fica com menos raiz de 2 menos 1x, ok? É igualzinho como a gente faz aqui, só que você vai trocar os sinais desses números de quê? Deixa eu só arrumar aqui para ficar melhor. Ok? Multiplicação de dois polinômios. Igual você faz para números naturais. Então, a gente tem dois polinômios P e Q não nulos de grau mn, respectivamente. Como que a gente faz essa multiplicação? Igual a gente faria para os números naturais. Então, vamos ter um exemplo aqui, ó. Esse é o A, esse é o B, e a gente vai fazer a multiplicação entre eles. Como que a gente faz? A gente tem o A aqui, a gente tem o B aqui. Tá vendo que a gente tem eles entre parênteses e a gente tem uma multiplicação? Como que a gente faz? Distributiva. Ok? Então, vai fazer a distributiva desse aqui com esse. E esse aqui com cada um dos termos aqui de baixo. É só fazer distributiva. Fazendo a distributiva, você chega aqui, ó. X ao quadrado vezes x, x à terceira. X ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado. 2x vezes x, 2x à segunda. 2x vezes 4, 8x. Ok? Aí aqui é só você arrumar. Tá vendo que aqui tem x ao quadrado e aqui tem x ao quadrado, dá pra gente juntar. Sendo assim, nossa multiplicação, ela vai ser x à terceira mais 6x ao quadrado mais 8x. Ok. Veja que a gente tem esses dois polinômios. Quando a gente faz a multiplicação, o grau desse polinômio novo, ele vai ser o grau de P mais o grau de Q. Ok? Então, veja que aqui, ó, o grau de A é quanto? 2. Okay? O grau de B é quanto? 1. O grau da multiplicação, então, vai ser 3. Ok? Porque aqui, ó, 2. Aqui é 1, então 2 mais 3. o grau vai ser 3. Ok? Aham. Alguma dúvida? Não. Não. Ele é bem simples, né? Então, os termos iguais na soma e na subtração você vai juntar. E na multiplicação você só vai fazer uma distributiva. Ok? Uhum. Então, vamos fazer só um exercício aqui para a gente treinar. Então, sendo f de x igual a x menos i, e p de essa equaçãozinha aí, calcule os valores de a, b, c e d para que essa multiplicação seja igual a essa equaçãozinha aqui. Então, o que você vai ter que fazer nesse exercício, Isa? A gente tem f de x, a gente tem p de x. Tá vendo que aqui, ó, em f de x não tem a, b, nem c, nem d. E aqui em p de x também não tem a, b, c e d. O que você vai ter que fazer? Você tem que fazer f de x vezes p de x, com esses termos aqui, fazer a multiplicação e depois comparar com essa daqui de baixo. Ok? Fazendo a distributiva aqui, ó. Primeiro, x com x à quinta fica x à sexta. Ok? Uhum. X com 2x à quarta fica 2x à quinta. 2x à quinta. Isso. X com menos x ao quadrado. Menos x à terceira. Menos x à terceira. X vezes 2x. Mais 2x à segunda. Né? Isso. E aí aqui com i. 2x ao quadrado. Isso.
i menos i vezes x à quinta. Tanto faz se o i fica antes ou depois. Tanto faz. Aqui a gente É que eu geralmente... coloquei. Você colocou depois, né? Porque quando a gente estava estudando os números complexos, a gente colocava depois. Agora, como é polinômio, a gente geralmente deixa os nossos termos, os nossos x por último, tá? Por isso que o i apareceu antes. Mas não tem problema. É só para ficar mais Tanto fácil a faz. visualização. Tanto faz. É para ficar só mais fácil na visualização. Ok? Então, aqui, ó, menos i vezes 5x menos ix à quinta. Menos i vezes 2x à quarta menos 2ix à quarta. Okay? Menos i vezes menos x à segunda, menos com menos fica mais, então fica mais ix à segunda, ok? Menos i vezes 2x, a gente fica com menos 2ix, ok? Feito essa... Uhum. Deu alguns sinaizinhos aí, deu errado, Isa? Aham. Não tem problema. Só ter com bastante cuidado nisso, tá? Principalmente agora que a gente vai estar falando de polinômios, porque senão acaba mudando todas as respostas. Fazendo isso, tá vendo que não tá arrumado? Tem termo aqui, ó. 6x, x à sexta, né? Desculpa. X à quinta, só que tem um x à quinta aqui também. X à terceira, só que tem um x à quarta aqui no fundo. O que você tem que deixar? Você tem que arrumar. Então, o x à sexta maior, então ele vem primeiro. Depois do x à sexta, x à quinta. Então tem que vir x à quinta. Próximo, x à quarta. X à Não terceira. tem problema se, tipo, misturar o... Tipo assim, x à sexta e depois vem o i x à quinta. Não tem problema. É isso que você tem que fazer. Você tem que deixar arrumadinho, ok? Ah, O que ele fez aqui? Como esse tem x à quinta e esse também tem x à quinta, ele colocou x à quinta em evidência. Okay? Para até ficar mais fácil de comparar aqui. entendi. Então, olha, ele deixou x à sexta primeiro, x à quinta, x à quarta, x à terceira, x à segunda, x, e nesse caso não tem termo independente. Ele só organizou aqui essa equaçãozinha. Ok? Organizando essa equaçãozinha, veja que a gente tem que descobrir A, B, C e D. Veja que a gente descobriu que essa multiplicação ela equivale a isso, ok? Essa multiplicação também equivale a isso daqui. Então, a gente vai comparar essas duas, ok? Que nem a gente tinha feito antes. Então, ó, o que tem x à sexta, você vai comparar aqui o que tem x à sexta. Okay? O que tem x à quinta, você vai igualar ao x à quinta aqui de cima, ok? X à quarta, você vai igualar com x à quarta daqui e assim por diante. Esse daqui, o x à terceira, nem precisa igualar, ó. Menos x à terceira, menos x à terceira. Esse nem precisa igualar. Esse daqui, você vai igualar com esse daqui. Esse daqui, você vai igualar com esse daqui, para você achar os valores de A, B, I, C e D. Ó, esse aqui também nem precisa igualar, porque já tá igual. Ó, tá vendo que aqui, ó, 2 menos x à quinta tá igualzinho aqui? Aham. Aí você só vai ter que igualar os da incógnita, ó. Esse você vai ter que igualar. Esse tá com a coisa da incógnita. Esse. Quer um tempinho para você fazer essa igualdade aí? Tá. Então, fazendo isso, a gente achou os valores de A, B, C e D. Ok? Ok. A divisão dos polinômios. Então, como que a gente vai fazer a divisão de dois polinômios? Então, considere os polinômios P e o polinômio D com D não nulo. A gente vai dividir P por D. Então, a gente tem que P é o nosso dividendo e D vai ser o nosso divisor.
tá? Quando a gente faz uma divisão, a gente sempre encontra um quociente e um resto, tá? O resto pode ser 0 ou não, tá? Quando a gente faz uma divisão, a gente sempre tem quociente, resto, dividendo e divisor, tá? Até nos números naturais, isso que eu tô falando. Por exemplo, quando a gente divide 8 por 2, a gente tem 4, né? E aqui a gente fica com 0. Então, a gente tem o nosso dividendo, o nosso divisor, o nosso quociente e o nosso resto, ok? A mesma coisa acontece quando a gente está dividindo polinômios, ok? Então, quando a gente divide polinômios, a gente tem o quê? Que o nosso polinômio, que é o nosso dividendo, ele vai ser o nosso quociente vezes o divisor mais o resto. Isso daqui é igualzinho em números reais. Ó, quando a gente tem 9 por 2, ok? A gente tem 4, aqui dá 8 e sobra 1, certo? A gente tem o nosso dividendo, o nosso divisor, nosso quociente e o nosso resto. A gente tem também, ó, eu vou colocar aqui os nomes. Aqui é como se fosse o P, aqui é como se fosse o D, aqui é como se fosse o nosso Q de quociente e aqui é o nosso R de resto. Veja que se a gente fizer 4 vezes 2 mais 1 é igual a quanto? 9. É 9. Tá vendo que 9 é o nosso P? Então, a gente tem que Q vezes o D mais o nosso resto é igual ao nosso P. Viu isso? Então, quando a gente faz quociente vezes divisor mais resto, a gente encontra aqui o nosso dividendo. A mesma coisa com polinômios, ok? A gente tem P de x vai ser Q, que é o quociente, vezes o nosso dividendo, mais o nosso resto, ok? Aqui é para você se lembrar, para você perceber que o grau do nosso resto sempre vai ser menor que o grau do nosso dividendo. Do nosso dividendo não, do nosso divisor, ok? Ou o nosso resto vai ser 0. Ok. Nesse caso, perceba que o grau do nosso quociente, ele vai ser o grau do nosso P menos o grau do nosso D, ok? Essa fórmula aqui é importante de você se lembrar, tá? Que o grau do nosso quociente é o grau do nosso dividendo menos o grau do nosso divisor, ok? Ok. Quando a gente tem resto igual a 0, veja que se o resto aqui for 0, ele nem precisa aparecer nessa fórmula. Sendo assim, a gente vai ter P de x igual a quociente vezes o divisor. Como o resto vai ser 0, ele nem aparece aqui. Ok? E aí a gente tem essa formulinha aqui. Quando isso acontece, a gente fala que P é divisível pelo polinômio D. Ok? Quando a gente tem resto 0, a gente fala que um número ele é divisível pelo outro. Ok? Ok. Então, método da chave. Vamos ver como... A gente vai ver 3 métodos, se eu não me engano, de como fazer essa divisão. Primeiro método é o nosso método da chave. Como que a gente vai fazer esse método da chave? Para efetuar essa divisão, o método da chave é a mesma ideia que o método que a gente faz nos números naturais. Então, vamos ver como se faz. Tem alguns passos, ok? Então, vamos fazer essa divisão. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, tá? Durante esses passos, porque vai ser importante, porque você precisa entender esses passos para fazer as próximas divisões. Ok, Isa? Então, Beleza. Então, a gente vai fazer a divisão de P de x, dado por essa equaçãozinha aqui, e D de x, dado por isso daqui, ok? Então, a gente vai dividir P por D, ok? Primeiro passo, vamos escrever o nosso dividendo e o nosso divisor, seguindo a ordem decrescente das potências, completando o se for necessário com o coeficiente 0. O que isso significa? Olhando aqui no P de x, tá vendo que a gente tem x a terceira? Sim. X a segunda tá aqui também. Tá vendo que x a primeira, ou x não aparece?
Sim. Quando ele não está aparecendo aqui, na divisão, a gente precisa colocar ele. Como a gente coloca? Se ele não está aparecendo, é porque ele é 0, ok? Então, na hora de colocar aqui, a gente vai botar ele com 0. Então, vai ficar 8x à terceira, 4x ao quadrado, 0x mais 1, ok? Veja que esse daqui é o mesmo que esse daqui, ok? Sim. Beleza? A mesma coisa para esse. Então, a gente tem x ao quadrado, a gente não tem o termo x, ele não está aparecendo aqui, e a gente tem o termo independente. Viu que ele não está aparecendo? A gente precisa colocar ele lá dentro da... quando a gente coloca a chave, a gente precisa colocar ele lá dentro com o x também. Para o x estar aqui, ele precisa estar multiplicando o 0. Então, aqui, ó, 4x à segunda, tá aqui, mais 0x, a gente tem que colocar aqui, mais 1. Ok. Sim, viu? Entendeu esse passo? Entendido? Vamos para o próximo passo. Próximo passo, passo número 2. A gente vai dividir o termo de maior grau de P pelo termo de maior grau de D, ok? E obtendo, assim, o primeiro grau de Q. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar o termo de maior grau aqui do P, o termo de maior grau aqui de dentro da chave, e a gente vai dividir eles. Ou seja, a gente vai fazer 8x à terceira dividido por 4x à segunda, ok? 8 com 4 a gente pode simplificar, fica com 2, ok? X à terceira dividido por x à segunda, a gente pode simplificar x à segunda, e aqui vai simplificar também. Então, a gente fica com 2x. Ok? Aham. Beleza. Feito isso, a gente vai colocar aqui o nosso resultado dessa divisão dos dois primeiros termos embaixo da chave, que é o nosso primeiro termo do quociente, ok? Então, 2x. Esse é o segundo passo, ok? Ok. Terceiro passo. A gente vai pegar esse númerozinho que a gente colocou aqui, esse quociente, e vai multiplicar todos os termos da nossa chave. E colocar ele aqui, ok? Igualzinho a gente faz quando a gente está falando de números naturais. Então, se a gente está fazendo 20 dividido por 2, aqui a gente faz 2 dividido por 2, a gente coloca 1. 1 vezes 2, a gente coloca aqui, menos 2. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, 2x vezes 4x ao quadrado, a gente fica com 8x à terceira, ok? 2x vezes 0x ao quadrado, a gente fica com 0x ao quadrado, ok? Porque aqui é x à primeira, aqui também é x à primeira. Fazendo essa multiplicação, fica x à segunda, ok? Próximo, 2x vezes 1, 2x. Então, a gente coloca 2x aqui também. Quando a gente fala de divisão, a gente coloca aqui o nosso resultado e faz este de cima menos o de baixo. Então, é isso que a gente vai fazer. Coloca o nosso sinal de menos e faz essa subtração. 8x à terceira menos 8x dá 0. Ok? 4x ao quadrado menos 0, 4x ao quadrado. 0x menos 2x, a gente fica com menos 2x, ok? E aí você pode abaixar o 1, tá? Quando você termina aqui de fazer essa subtração, você abaixa o próximo número. Ok? Uhum. Beleza. Feito isso, o que a gente faz? Próximo passo. A gente estava aqui, ó, com isso daqui. A gente vai fazer a mesma coisa do que a gente fez no outro. No primeiro passo, a gente vai pegar o maior termo daqui e dividir pelo maior termo da chave, ok? 4x
x à segunda dividido por 4x à segunda. Dá quanto? 4 por 4 dá 1. X ao quadrado com x ao quadrado dá para cortar, também dá 1. Então, isso daqui dá 1. Essa divisão desse termo maior aqui com o termo maior daqui dá 1. Sendo assim, a gente coloca o mais 1 aqui no nosso quociente, ok? Ok. Colocando ele aqui no nosso quociente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai multiplicar ele por todos os números da chave, ok? 1 vezes 4x ao quadrado, a gente vai colocar aqui, ó, 4x ao quadrado. 1 vezes 0x dá 0x. 1 vezes 1 dá 1, ok? Feito isso, a gente tem que fazer a subtração desse daqui com esse daqui. Fazendo essa subtração, vamos lá. 4x ao quadrado menos 4x dá 0, ok? Menos 2x menos 0 dá menos 2x, ok? 1 menos 1 dá 0, ok? Então, a gente fica com esse menos 2x aqui. E agora? Peraí que não está aparecendo direitinho aqui. E agora, o que que a gente faz? A divisão, ela vai terminar quando o grau do resto é menor que o grau do divisor. Então, nosso divisor é o quê? Esse daqui. O grau dele é quanto? 2. O nosso resto aqui ficou com grau menor que 2? Sim, porque aqui o nosso resto está com grau 1. Ou seja, a gente vai terminar por aqui. Como o grau do divisor é menor, a gente já obteve o resto, ok? Então, isso daqui é o nosso resto. Isso daqui é o nosso resto. Quociente, o nosso dividendo e o nosso divisor. Sendo assim, a gente chegou que o nosso 8x à terceira vezes 4x à segunda mais 1 vai ser o quê? O nosso quociente vezes o nosso divisor mais o nosso resto, ok? Lembra daquela fórmula que eu falei para você que era importante da gente se lembrar. O nosso dividendo, que era p de x, é igual ao nosso quociente vezes o nosso divisor mais o nosso resto, ok? E é isso aqui que a gente tem aqui, ok? Nosso P vai ser igual ao quociente vezes o nosso divisor mais o nosso resto, ok? Uhum. Então, a gente tem aqui, ele só colocou para destacar que o nosso quociente é 2x mais 1 e que o nosso resto é menos 2x. Entendeu? Tem alguma dúvida? Não. Parece que eu já aprendi isso aí. Você já deve ter visto já em alguma vez, eu acho que talvez ano passado. O terceiro ano ele é mais uma revisão do que você já viu e algumas coisinhas novas. Isso daqui é revisão. Opa, desculpa. Isso aqui é uma revisão, ok? Então, essa é uma das formas que a gente faz a divisão de um polinômio, ok? Então, eu coloquei aqui para você treinar um exercício. Exercício 23. Encontre o quociente e o resto da divisão de f de x por h de x nos casos a seguir. Primeiro caso é esse daqui, f de x, h de x. Ou efetua essa divisão aí para mim, e aí se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. O que você faz depois daqui? Você montou aqui a conta, o que você faz? Então, Era o segundo passo, Isa. Tem que prestar bastante atenção, eu falei para você. Você tem que pegar o maior termo daqui e dividir pelo maior termo daqui. Ok? Então, você vai pegar 2x à terceira e vai dividir por menos
4. Mas então, pega esse vídeo. Repete isso aqui. Cortou. O que você falou? Repete, por favor, que cortou. Isa. Isa. Isabela? Oi. Oi. O que você perguntou que não estava ouvindo? Que cortou? Não, é que eu achava que você tinha que fazer o mesmo processo da divisão. Mas é assim mesmo que faz. Então, ó. Vamos lá. Primeiro passo, você montou. Segundo passo, você vai pegar aqui o maior termo do nosso dividendo e o maior termo do nosso divisor e vai dividir eles. Então, você vai pegar 2x a terceira e vai dividir por menos 4x a segunda. Ok? 2, Isso. Dividindo aqui, ó, vai ficar 1, né? Dividido aqui em cima e embaixo por 2, a gente vai ficar com 1 menos 2, ok? O 3x, o x da terceira e o x da segunda, a gente também pode simplificar, ok? E a gente vai ficar com o x ali em cima, ok? Feito isso, a gente vai colocar, próximo passo, a gente vai colocar isso que a gente acabou de encontrar aqui no nosso quociente. Colocado no quociente, você vai multiplicar ele por todos os termos aqui, ok? E vai colocar aqui embaixo. Ok? Colocando aqui, você vai fazer a multiplicação. Menos 4x ao quadrado vezes menos meio x. A gente fica com mais, né? Essa regra de sinais. Mais 4 vezes meio. A gente fica com 2. X ao quadrado vezes x, x à terceira. Ok? Então, a gente fica com 2x à terceira. Multiplica aqui x por menos meio x. A gente fica com menos, né, regra de sinais, meio x ao quadrado. Menos meio x vezes menos 1, a gente fica com mais meio x, ok? Feito isso, o que você vai ter que fazer? Isso daqui menos esses termos que a gente colocou aqui, ok? Então, 2x à terceira menos 2x vai zerar. Dá Menos 5x ao quadrado. Menos meio x ao quadrado. Se você não conseguir fazer direto, você coloca aqui, ó. Menos 5x ao quadrado. Menos meio x ao quadrado. Ok? Isso é menos 5x ao quadrado mais meio x ao quadrado. Ok? Agora você tem que juntar esses dois, MMC, tá? 2. Aqui fica menos 10x ao quadrado mais 1x ao quadrado. Ok? Aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Ok? Então, isso daqui fica quanto? Fica menos 10x ao quadrado mais 1x ao quadrado, a gente fica com menos 9 sobre 2. x ao quadrado sobre 2. E aí você substitui ali. Menos 9 sobre 2x ao quadrado. E esse daqui também. 0x menos meio x.
Então, aqui a gente fica com 0 menos isso, então a gente fica com menos meio x. Feito isso, próximo passo. Pega o maior, divide pelo maior. Ok? Vou ter que continuar essa conta. Esse daqui dividido por esse daqui. Se não conseguir fazer de cabeça, monta a continha do lado. Ok? Montando ali a continha do lado, você vai ter que o nosso próximo termo do quociente é 9/8, ok? Veja que aqui, eu não falei, mas aqui você tem que abaixar o termo, tá? Lá nos passos eu tinha falado, você abaixa aqui o próximo termo, ficamos com 3 termos. E aí faz a divisão desse daqui por esse daqui. Encontramos... Tipo assim, Ah. para você achar o 9 sobre o 8, Hum. você pega o 4x² e multiplica por 9 sobre 2? Divide, Isa. Ó, pega o maior, divide pelo maior daqui. Você vai pegar menos 9 sobre 2x², dividido por menos 4x². Ok? Como faz isso? Menos 9 sobre 2x², você pode inverter e fazer a multiplicação. Ok? Inverte aqui esse termo. Tá? E aí faz a multiplicação, os termos de cima com os termos de cima, os termos de baixo com os termos de baixo. A gente vai ficar com menos 9x², só que aqui menos com menos mais, ok? E embaixo, 2x vezes 4x², 8x², ok? Dá para simplificar o x² com x², a gente fica com 9 sobre 8. Ok? Ok. Continua a conta. Como que a gente continua? Encontrou mais um termo do quociente, você vai multiplicar esse termo por todos os nossos números da chave. Então, 9/8 vezes menos 4x². Vai lá, faz a conta e vai colocar aqui embaixo. Dá menos 9 sobre 2x², fazendo essa conta aqui. Multiplicando esses dois termos. Próximo, você vai multiplicar o segundo termo por esse termo aqui do quociente. 9/8 vezes x, 9/8x. Aqui, agora o próximo. Menos 1 vezes 9/8 dá menos 9/8. Coloca aqui. A gente vai fazer o que agora? Faz essa subtração. Esse daqui, esses termos, menos os termos que a gente encontrou aqui. Fazendo isso, a gente encontra o quê? Menos 9 sobre 2x², menos 9 sobre 2x², aqui zero. Ok? Continua fazendo a continha. Menos meio x mais 9/8 de x, a gente chega em menos 13/8 de x. Ok? E aqui também. Meio menos 9/8, a gente fica com mais 13/8, ok? É só fazer essa conta, juntar esse com esse com esse. Veja aqui. Então, sempre quando você tem um número na chave, esse número da chave ele vai ir só com os números da chave. Isso. Tipo esse daqui vai sempre com esse daqui. Ah, ele vai multiplicar esses números da chave. Isso, e eles vão parar aqui nessa parte da conta. É igualzinho nos números naturais, Isa, ó. 2, 1, 4 dividido por 2. Como que você faz? Esse primeiro termo, né? Como que você multiplica? Quando você vai pegar aqui, que número vem aqui no quociente? Dá 1. Dá 1, ok? O que você fez para dar 1? Você pegou 2 e dividiu por 2, ok? E deu 1. E aí, o que você faz? 1 vezes o 2 e coloca ele aqui embaixo, ok? Faz menos 0. Abaixa o próximo número, ok? É a mesma coisa que você está fazendo aqui, ó. Tá vendo que aqui você multiplicou e colocou aqui. Da mesma forma, aqui você vai multiplicar pelos termos
e colocar aqui embaixo. Ele segue a mesma ideia da divisão dos números naturais, tá? Chegou aqui, o que você vai fazer? Tá vendo? Qual que é o grau do nosso divisor? 3. Não, o divisor. Quê? Qual que é o grau do nosso divisor? É 1. Qual que é o nosso divisor aqui? É esse daqui. O divisor é o que está dentro da chave, tá? Isso daqui é o dividendo, divisor, quociente, tá? Qual que é o grau do nosso divisor, então? É 2, ok? Aqui, tá vendo que, qual que é o grau desses termos aqui, dessa equaçãozinha aqui, desse polinômio? O divisor Qual que é o grau? é 1. Isso, é 1. O grau aqui é 1. O grau aqui do nosso divisor é 2. Tá vendo que o grau aqui é menor do que o grau do nosso divisor? Sim. Ele é menor, o que acontece? Você não pode continuar. Ou seja, isso daqui é o nosso resto, ok? O que a nossa pergunta ela fala? Encontre o quociente e o resto da divisão. O resto é isso daqui. Qual que é o quociente da nossa divisão? O resto vai ser esse. Isso, o resto é esse. Mas qual que é o quociente? É o 13/8. O quociente é esse daqui. Ok? Ó, Isa, anota aí. Esse termo aqui, dividendo. Esse termo aqui, divisor. Esse termo que fica embaixo da chave, quociente. E o termo que sobra é o nosso resto. Ok? Beleza. Deixa eu ver o que vem aqui. Aí, ó, aqui ele colocou nosso quociente menos meio x mais 9 oitavos. O nosso resto é menos 13 oitavos x mais 13 oitavos. Ok? Depois a gente vai continuar. Ok. Isa, eu vou pedir para você, depois eu vou postar esse vídeo lá, dar uma reassistida na explicação desse método de chave, tá? Porque eu acho que não ficou talvez tão claro, não sei o que aconteceu, mas reveja lá. Na apostila também tem todos os passos, reveja os passos, faça os exercícios para treinar, porque é muito importante que você entenda isso, tá? É muito, muito importante. Eu vou colocar uns exercícios, você pode fazer alguns outros exercícios, pode refazer os exercícios aqui passados, até mesmo esse daqui que eu dei como exemplo. Faz de novo, porque é muito importante você se lembrar. É muito importante também você se lembrar dessa parte aqui, você lembrar o que é quociente, o que é divisor, o que é dividendo, tá? Tá. Porque o que é dividendo, quociente, resto, porque a gente vai usar muito daqui para frente. E se você não se lembrar o que é, vai ser muito difícil você conseguir fazer alguns exercícios, ok? Uhum. Eu vou agora